Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Jefferson e vamos dar continuidade na nossa disciplina de pesquisa clínica. O próximo conteúdo, as fases da pesquisa clínica. A pesquisa biomédica é dividida em dois grandes blocos. Então, os estudos pré-clínicos, in vitro e in vivo, e os estudos clínicos, tá? Sendo que a maior quantidade de pesquisas se encontram aqui, na fase pré-clínica. A descoberta de uma nova substância, para ela chegar no uso populacional, temos que criar uma ponte ligando esses dois pontos, que são os estudos clínicos. Então, é essa ponte que liga a descoberta e o uso populacional são os estudos clínicos. Existe um risco dessa ponte cair, né? Então, temos que adotar algumas medidas aqui de segurança. E uma delas é dividir essa ponte em três partes. Então, aqui no início dessa ponte é a fase 1 dos estudos clínicos. No meio da ponte é a fase 2 dos estudos clínicos. O finalzinho dessa ponte é a fase 3 dos estudos clínicos. E a fase 4 se encontra aqui, no uso populacional desse produto. E temos uma visão geral do fluxo de pesquisa e desenvolvimento de um novo produto para a saúde. Então, lá no início, são realizados estudos pré-clínicos, in vitro e in vivo. Após a conclusão desses estudos, é obtida uma petição de medicamento novo. Somente após a obtenção dessa petição de medicamento novo, que é permitido iniciar os estudos clínicos. Tá? Essa petição não é o registro do produto, pessoal. O registro do produto ele é obtido aqui na fase 3. Para você conseguir o registro de um novo medicamento, de um novo produto para a saúde, você tem que comprovar a segurança e a eficácia dele. Tá bom? Por isso que o registro é obtido aqui, na fase 3. Na fase 4, é o uso populacional desse produto, ele já tem que estar registrado. De acordo com os guias de boas práticas clínicas, as fases dos estudos clínicos possuem termos técnicos. Então, a fase 1 é conhecida como farmacologia humana, fase 2, exploratório terapêutico, fase 3, confirmatório terapêutico e fase 4, o uso terapêutico. Pessoal, de alguma forma vocês precisam memorizar esses termos técnicos. Se vocês memorizarem esses termos técnicos, ficará mais fácil a identificação dos objetivos de cada fase e suas características. Então, vimos no slide anterior que a fase 1 ela é conhecida como farmacologia humana, fase 2, exploratório terapêutico, fase 3, confirmatório terapêutico, fase 4, o uso terapêutico. Vocês irão utilizar, além desses termos técnicos, as informações que estão nesse slide, para diferenciar uma fase da outra. Então, o risco, o tipo de população, número de participantes, os objetivos específicos. Então, vocês vão utilizar essas informações desse slide para diferenciar uma fase da outra. Então, vocês vão pegar as informações do slide anterior, tá? E no decorrer dessa videoaula, vocês vão distribuir aqueles itens na fase 1, na fase 2, na fase 3 e na fase 4. O objetivo é que ao final da videoaula vocês consigam diferenciar as 4 fases dos estudos clínicos. O primeiro item que vocês vão utilizar daquele slide para diferenciar uma fase da outra é o nível de risco. Existe risco durante a condução de um estudo clínico? Sim, existe. Tá? Mas vocês podem diferenciar uma fase da outra, levando em consideração o nível de risco. Coloquei aqui para vocês 4 níveis de risco. Então, um risco alto de 4 cruzes e um risco baixo de uma cruz. Aí tem um risco de 3 cruzes e um risco de 2 cruzes. Então, coloquei 4 níveis de risco aqui para vocês. E vocês vão distribuir esses riscos
na fase 1, na fase 2, na fase 3 e na fase 4. Então vou auxiliá-los aqui na distribuição desses níveis de risco. O que vocês acham? Quanto menor o conhecimento que temos sobre os efeitos dessa substância no humano, quanto menor o conhecimento que temos, maior ou menor será o risco? Então, novamente, quanto menor o conhecimento que temos dos efeitos desse produto no humano, quanto menor o conhecimento, maior ou menor será o risco? Maior será o risco, né? Quanto menor conhecimento temos sobre uma substância, maior é o risco dessa substância causar um dano. Então, em qual fase dos estudos clínicos o risco ele é maior? É na fase 1, 2, 3 ou 4. Então, lembrando que a primeira etapa é a fase 1, depois vem a fase 2, depois vem a fase 3, depois vem a fase 4. Qual fase o risco é maior? Em qual fase temos pouco conhecimento ainda desse produto no humano? É a fase 1, né? A fase 1 é o primeiro estudo em humanos com essa nova substância, com esse novo produto. Por isso que o risco ele é maior na fase 1, porque ainda temos pouco conhecimento desse produto no humano. O que vai acontecer com esse risco alto que se encontra na fase 1? Ele será diluído ao longo da pesquisa clínica. Então, na fase 2 de risco, que era de 4 cruzes, vai passar a 3. Depois, na fase 3, ele vai diminuir para 2 cruzes. No uso populacional, que é o comércio desse produto, esse risco vai ser menor. Tá bom? Então, duas perguntas para vocês. Qual é a fase que o risco é maior? Fase 1. Qual é a justificativa? Para na fase 1 o risco ser maior, porque temos pouco conhecimento ainda sobre os efeitos desse produto no humano. Por conta disso, o risco é maior na fase 1. Uma segunda pergunta para vocês. Em qual fase dos estudos clínicos o risco ele é menor? Comparando todas as fases. Qual é a fase que o risco é menor? É na fase 4, né? Justifique sua resposta, porque na fase 4 o risco ele é menor em relação às outras fases. Porque esse produto ele já passou pela fase 1, pela fase 2, fase 3. Durante esse percurso foram obtidos conhecimentos sobre os efeitos desse produto no humano. E esse risco ele foi diminuindo. Então essa é a justificativa, porque na fase 4 o risco é menor. Então vimos no slide anterior que o risco é alto no início da pesquisa clínica, por conta de ser o primeiro teste em humano. Esse risco ele vai diminuindo ao longo que a pesquisa clínica for sendo realizada. Então, esse slide mostra o risco durante a fase clínica. Esse risco ele vai diminuindo. Vocês irão utilizar também a quantidade de participantes para diferenciar uma fase da outra. Nesse quadrado vermelho eu coloquei quantidade de participantes. Então, de 800 a 3.000 participantes, de 100 a 200 participantes, 20 a 100 participantes e 3.000 participantes. Vocês vão distribuir, tá, esses 4 itens aqui em relação à quantidade de participantes na fase 1, 2, 3 e 4. Vou auxiliá-los aqui novamente. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto maior for o risco da fase, menor ou maior será o número de participantes? Utilize um bom senso para responder. Tudo bem? Então, quanto maior o risco da fase do estudo clínico, menor será o número de participantes
desse estudo. Tudo bem? Então, quanto maior o risco, menor será o número de participantes. Uma segunda pergunta. Qual fase dos estudos clínicos apresenta um risco alto? É a fase 1, né? A fase 1 é o primeiro contato do humano com aquela substância, então o risco é maior na fase 1. Sendo assim, na fase 1, o número de participantes ele é menor. Com essas informações, vocês irão distribuir a quantidade de participantes. Na fase 1, 2, 3, 4. Então, na fase 1, de 20 a 100 participantes. Na fase 2, de 100 a 200 participantes. Na fase 3, de 800 a 3.000 participantes. Na fase 4, que é o uso populacional, é superior a 3.000 participantes. O que vocês estão observando aqui? Conforme o risco vai diminuindo, vai aumentando o número de participantes do estudo. Agora vocês vão diferenciar uma fase da outra utilizando os tipos de populações na fase clínica. Esses tipos eles são divididos em dois grandes grupos, tá bom, pessoal? Que é a população saudável e a população alvo. Vocês vão traduzir como doentes, portadores da doença do estudo. Então, população saudável e população alvo. Vocês vão distribuir esses dois grupos na fase 1, 2, 3 e 4. O que vai auxiliá-los nesse momento? Aquele termo técnico que eu pedi para vocês memorizarem. Então, a fase 1, de acordo com os guias de boas práticas clínicas, a fase 1 ela é conhecida como farmacologia humana. Farmacologia humana. Fase 2, exploratório terapêutico. Fase 3, confirmatório terapêutico. Fase 4, uso terapêutico. Vocês repararam que em algumas fases tem o termo terapêutico? Em uma fase não tem o termo terapêutico. Pois bem, para fazer um estudo terapêutico, obrigatoriamente você tem que utilizar o doente para você fazer uma avaliação terapêutica de um produto. Esse produto, obrigatoriamente, ele tem que ser testado no doente, né? Tem que ser testado na população alvo. Então, obrigatoriamente, a população alvo tem que ser utilizada se o objetivo for estudos terapêuticos. Enquanto que a população saudável, a população sadia, de pessoas que não têm a doença do estudo, você consegue fazer estudos de segurança do produto, farmacologia humana. Você consegue fazer uma avaliação do perfil farmacocinético, farmacodinâmico, utilizando a população saudável. Sendo assim, na fase 1, você consegue utilizar a população saudável, porque o termo técnico da fase 1 é farmacologia humana. Você não está estudando ainda o ganho terapêutico desse produto, você não está fazendo uma investigação terapêutica ainda. É farmacologia humana, é a segurança do produto. Na fase 2, que é conhecida como exploratório terapêutico, obrigatoriamente você precisa da população-alvo. A fase 3, confirmatório terapêutico, tem o termo terapêutico. Fase 4, o uso terapêutico, tem o termo terapêutico. Então, nessas três fases, fase 2, fase 3 e fase 4, vocês precisam utilizar a população-alvo. Tudo bem? Então, vocês conseguem diferenciar a fase 1 das demais fases, utilizando o tipo de população. Então, população saudável, fase 1. População alvo, fase 2, fase 3 e fase 4.
Pessoal, vimos no slide anterior que temos a população saudável e a população alvo, sendo que a população saudável se encontra na fase 1. Pessoal, a população alvo ela é dividida em dois grupos. Então temos a população alvo homogênea e a população alvo não homogênea. O que significa a população alvo homogênea? Significa que tem pouca variação entre os participantes em relação à idade, ao sexo, à etnia, ao peso, enquanto que a população-alvo não homogênea tem variação entre eles. O que eles têm em comum na população-alvo não homogênea? A patologia do estudo. Todos são portadores da doença. Entretanto, eles têm diferença em relação à idade, ao peso, à etnia, ao sexo. Tá bom? O que vocês vão adotar? O que vocês vão utilizar para deixar sua população-alvo com o perfil homogênea ou não homogênea? São os critérios de seleção. Então, vocês vão utilizar os critérios de seleção para deixar sua população-alvo com perfil homogênea ou não homogênea. Então, dei alguns exemplos aqui para vocês. Idade. Se você pretende utilizar a população-alvo homogênea, você vai colocar uma faixa etária mais estreita, né? Por exemplo, 18 a 22 anos. Agora eu quero deixar minha população-alvo com perfil não homogênea. Não homogênea. O que você vai fazer com esse critério de seleção, idade? Você vai expandir ele, né? Então, por exemplo, agora eu vou deixar de 18 anos a 60 anos. Todos são portadores da doença, entretanto, vai ter variação entre eles em relação à idade. Tá bom? Vocês podem utilizar o peso também, para deixar o perfil da sua população-alvo com pouca variação ou com muita variação. O sexo também. Por exemplo, eu quero deixar minha população-alvo homogênea, somente homens. Agora eu quero deixar minha população-alvo não homogênea, homens e mulheres. Pois bem, pessoal, agora vocês vão distribuir a população-alvo homogênea e a população-alvo não homogênea na fase 2, na fase 3 e na fase 4. Na fase 2 é a população-alvo homogênea. Tem que ter pouca variação em relação à idade, peso, sexo, tá? Entre os participantes. Então tem que ter pouca variação. Porque na fase 2 a população-alvo, portadores de doença, precisa ter pouca variação em relação à idade, peso, sexo. Porque quando você identificar um ganho terapêutico, na fase 2, você tem que ter certeza que aquele ganho terapêutico é do produto e não de um fator externo. Na fase 2, é a primeira vez que você está estudando o ganho terapêutico desse produto. Então, se você identificar algum ganho terapêutico durante a fase 2, você tem que ter certeza que aquele ganho terapêutico que você identificou é do produto e não de um fator externo. Por isso que a população-alvo tem que ser homogênea. Você tem que eliminar as variações possíveis. Na fase 3 e na fase 4, a população-alvo é não homogênea. Bom, então, na fase 3 e na fase 4, é a população-alvo não homogênea. Vocês concordam que na fase 4, que é o uso populacional desse produto, ele já está no mercado, tem muita variação em relação à idade, peso, sexo dos usuários? Sim. Então, na fase 4, esse produto está no mercado. Tem muita variação entre os usuários daquele produto. Por isso que na fase 3, a população-alvo tem que ser não homogênea, tem que ter variação entre os participantes, para você ter uma estimativa do comportamento desse produto na fase 4. Então, resumindo, fase 1, população saudável,
Fase 2, população-alvo homogênea. Fase 3, população-alvo não homogênea. E fase 4, população-alvo não homogênea. Agora vocês vão utilizar os objetivos específicos para diferenciar uma fase da outra. Então, nesse quadrado vermelho, eu coloquei alguns objetivos específicos. O que vocês conseguem fazer nesse momento sem eu explicar? Então, vocês precisam lembrar dos termos técnicos, tá? Fase 1, farmacologia humana. São estudos de segurança do produto. Fase 2, exploratório terapêutico. Fase 3, confirmatório terapêutico. Fase 4, uso terapêutico, que está no comércio. O que vocês conseguem distribuir desse quadrado vermelho nas fases dos estudos clínicos? Então, por exemplo, determinar a dose máxima tolerada. Dose máxima tolerada é segurança ou é uma avaliação terapêutica do produto? É segurança, né? Vocês viram lá em toxicologia. Dose máxima tolerada de um produto tem que ser investigada. A dose máxima de um produto. Está na fase 1, é um estudo de segurança. Então, fase 1, farmacologia humana. Dose máxima tolerada, é segurança farmacológica. Próximo, para um produto chegar na comercialização, você tem que obter o registro dele? Sim. Esse registro ele é obtido em qual fase dos estudos clínicos? É na fase 3. Então, lá, a última etapa da fase 3, você vai obter o registro desse produto. Por que é na fase 3 e não na fase 4? Na fase 4 já é o comércio desse produto. Então, para ele chegar na fase 4, ele tem que ter o registro. Esse registro já é obtido aqui, no final da fase 3. Estudos pós-comercialização e farmacovigilância são estudos objetivos específicos que serão estudados durante o comércio desse produto, fase 4. Então, conseguimos eliminar alguns objetivos específicos aqui, utilizando como referência os termos técnicos. Temos o objetivo específico que é determinar a relação dose e resposta de um produto novo. Como que é feito o ensaio clínico para esse objetivo específico? Os participantes, portadores da doença, são divididos em grupos. Está sendo administrado o mesmo produto para os 3 grupos no esquema que eu montei aqui para vocês. É o mesmo produto que está sendo administrado nesses 3 grupos. A única diferença é a dose. Tá bom? Ao final do estudo clínico, é feita uma comparação da resposta terapêutica obtida nesses 3 grupos. O objetivo é identificar qual é a dose que promove uma melhor resposta. Resposta significa ganho clínico, ganho terapêutico. Sendo assim, esse objetivo específico ele é obtido aqui na fase 1? Não é na fase 1, né? Porque fase 1 é farmacologia humana. Você não está estudando ainda o ganho terapêutico desse produto. Vocês acham que é na fase 4 que se encontra esse objetivo específico? Não é na fase 4. Na fase 4 é o uso populacional, já está sendo comercializado esse produto. Ele tem que chegar na fase 4 já com a dose determinada. Esse desenho clínico, você está explorando o ganho terapêutico ou você está confirmando o ganho terapêutico? Você está explorando o ganho terapêutico desse produto novo, né? É um estudo exploratório. Sendo assim, esse objetivo específico ele se encontra na fase 2. Lembra do termo técnico da fase 2? Exploratório terapêutico. Então, a relação dose e resposta ela é estudada aqui, na fase 2. Após a identificação da melhor relação dose e resposta, você tem que confirmar essa dose terapêutica. Será que ela é efetiva mesmo? Então, na fase 2, você identificou qual é a dose que apresentou uma melhor resposta.
Entretanto, antes desse produto chegar no uso populacional, você tem que confirmar essa dose. E essa confirmação da dose ela é realizada mediante uma comparação com o grupo controle. Então, aquela dose que você identificou na fase 2, ela tem que ser confirmada. E essa confirmação é realizada mediante uma comparação com o grupo controle, que pode ser tratamento padrão ou placebo. Tá? Então, esse objetivo específico, confirmação da dose, ela é obtida em qual fase dos estudos clínicos? Fase 1, 2, 3 ou 4. Se vocês lembrarem dos termos técnicos, vocês vão conseguir responder. Lembram da fase 3? Qual que é o termo técnico da fase 3? Confirmatório terapêutico. Então, a confirmação da dose terapêutica, comparação com o grupo controle, está aqui, na fase 3. Pessoal, um breve resuminho do que vimos até esse momento. Então, a fase 1 ela é conhecida como farmacologia humana. É o primeiro estágio dos testes em seres humanos, utilizando população saudável. Feita uma avaliação para identificar a dose máxima tolerada, a segurança farmacológica do produto. Na fase 1, por conta de ser o primeiro estágio dos testes em humanos, o risco é alto. Então, tem estratégia de segurança específica para a fase 1. Vamos ver no próximo slide qual é essa estratégia específica de segurança para a fase 1. Qual é essa estratégia que é obrigatória na fase 1? Tem relação com a administração desse produto. Obrigatoriamente, a administração tem que ser feita de forma sequencial. O que isso significa? Que você vai iniciar a administração em um participante, vai fazer a avaliação dos resultados que foram obtidos nesse participante. É seguro? Aí você administra em 2 participantes. Avalia os resultados nesses 2 participantes. É seguro? Você administra agora em 3 participantes. E assim vai indo. Tá? Isso que significa a administração sequencial. Então, na fase 1, a qual o risco é alto, é maior em relação à fase 2, 3, 4, obrigatoriamente na fase 1 tem que utilizar a administração sequencial desse produto. Então, você começa com um participante, é seguro? Sim, aí se administra em 2 participantes. É seguro? Sim. Agora eu vou administrar em 3 participantes. A administração tem que ser realizada de forma sequencial na fase 1. Fase 2 são os exploratórios terapêuticos. Nessa fase utiliza a população-alvo, os doentes, sendo que a população-alvo ela é homogênea, tem que ter pouca variação entre os indivíduos, e nessa fase você está identificando a melhor relação dose e resposta. Depois vem a fase 3, que são os estudos confirmatórios terapêuticos. Você está confirmando aquela dose que você identificou na fase 2 mediante uma comparação, tá, com o grupo controle. Nessa fase também é obtido o registro do produto. E aqui a população-alvo ela é não homogênea, tem que ter variação entre os participantes, para você ter uma estimativa do comportamento desse produto no comércio, porque no comércio tem muita variação entre os usuários. Fase 4 é o uso terapêutico, esse produto já está sendo comercializado. Aqui você vai iniciar os estudos de farmacovigilância, caso seja identificada alguma reação adversa grave que não foi identificada nas fases anteriores, esse produto ele pode ser retirado do mercado. Nesse esqueminha temos um resuminho de tudo isso também. Então aqui no início dos estudos clínicos estamos fazendo uma avaliação dos possíveis danos de um produto. Conforme vamos migrando de uma fase para outra, começamos a investigar os benefícios desse produto. Tá? Então no início dos estudos clínicos
são estudados os possíveis danos, né, à segurança do produto, e depois os benefícios. Na fase 1, vimos que o risco é maior, né, em relação à fase 4, e o risco é menor. O número de participantes ele é menor na fase 1 por conta do risco, né? E o risco ele é menor na fase 4. Sendo assim, o número de participantes na fase 4 ele é maior. E aqui podemos matar a curiosidade em relação à duração desses estudos. Então, por exemplo, os estudos pré-clínicos in vitro de 2 a 8 anos, estudos pré-clínicos em vivo de 1 a 2 anos, aí vem os estudos clínicos de fase 1, que levam em torno de 1 ano. Fase 2, 2 anos. Fase 3, de 2 a 3 anos, e depois esse produto chega no mercado, período de comercialização dele. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Espero que todos estejam se cuidando e até breve. Um abraço.